Bem, o ponto de vista está começando de uma forma um pouco diferente hoje. Como vocês podem ver, a gente não está nos estúdios da TV Assembleia, mas sim aqui na unidade do regime semiaberto feminino de Campo Grande. Isso porque a gente vai acompanhar na prática a execução de um dos artigos da LEP, a Lei de Execução Penal. Eu estou falando da assistência religiosa aos internos do Brasil. Vem ver comigo. Eis o dia da salvação, ao Pai voltemos, juntos andemos. A assistência religiosa é uma prática que data de séculos e pouco mudou desde então. Tem como principal objetivo oferecer amparo espiritual aos encarcerados. Mas ao longo do tempo ganhou atenção pelos seus reflexos positivos na sociedade. Estamos falando, é claro, da ressocialização. Nós, enquanto igreja, obedecendo ao mandato de Jesus e aquilo que o próprio Papa Francisco nos pede desde o início do seu pontificado, ser uma igreja em saída, e o mandato de Jesus visitar, então, aqueles que estiveram presos e foram visitados, são os próprios Cristo que nós estamos aqui visitando. Então, essa igreja em saída que chega até aqui para celebrar, junto com esses e essas que aqui estão. Em um ambiente conhecido por carregar tantas dores e arrependimentos, a transformação pessoal vinda por meio da religião pode muitas vezes ser a única esperança que os detentos possuem. É o que atestam as mulheres que encontramos hoje. Elas relatam o que aprenderam e como mudaram desde que a pastoral carcerária se fez presente em suas vidas. De todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Eu aprendi tolerância, ser correta, não contar mentira. Sabe que eles é muito bom pra gente quanto isso. Eles fortalecem a gente em Deus, no Senhor Jesus Cristo. Eu me relacionar com o ser humano, aprendi a conhecer mais. Amor ao próximo, né? Eu era muito arrogante, muito rebelde, eu não sabia perdoar. E eu aprendi com eles a perdoar e a receber o perdão. Porque assim, algumas pessoas me falavam as coisas, eu não perdoava, não perdoava de jeito nenhum. E aí, através deles, eu aprendi a perdoar e a receber também o perdão. Muito bom. Para mim foi muito bom, foi uma lição que eu não vou esquecer nunca mais na minha vida. Tem sido uma grande experiência e uma grande vivência do amor de Deus. Muitas das vezes nós acreditamos que nós estamos aqui para levar, e quantas das vezes eu pude também receber esse amor, esse olhar de Cristo no olhar dessas pessoas que aqui se encontram. É a melhor coisa e ajuda a gente, porque eu mudei, eu era uma pessoa rebelde, eu era uma pessoa ignorante, eu não aceitava nada, eu estava acima de tudo. Então eles me ajudaram muito isso, então eu falo, aonde tiver um servo do Senhor, vai, corre atrás, vai, porque a melhor coisa que tem é isso. Para nós que está nesse lugar, não só para nós que está aqui, mas eu aconselho, é a melhor coisa. Sempre acreditei em Deus, Deus é minha maior fé do mundo, eu vivo no colo dele. Cada um traz no mais íntimo do vosso coração a sua intenção, sobretudo as meninas que aqui estão, que o Senhor possa recolher as suas intenções neste momento. Iniciemos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Eu estava no fundo do poço e me tirou do fundo do poço, me mostrou a pessoa que eu sou hoje. Eu sou uma pessoa calma, tranquila. Quando eu estou com um problema, eu ponho na mão do Senhor e eu sei que Ele vai resolver. Então, para mim, eles foram tudo na minha vida, foram muito importantes para mim. Reunidos no amor de Cristo, nós somos convidados a reconhecer os nossos pecados. Que a gente tem que aprender a perdoar tudo em primeiro lugar e a confiar sempre naquele lá de cima, que Ele está sempre para nos ajudar. Porque eu caminho assim, muitas vezes eu caminho porque Deus está comigo, sabe? Que sozinha eu não dava conta. Uma coisa interessante que nós sabemos é que a caminhada de Jesus, ela culmina exatamente nesse ponto. Cara, foi um desafio
foi através de um convite, eu achei bem desafiante. Antes a gente trabalhava com visita, eu achei muito gratificante vir trazer a palavra de Deus. E a nova proposta da pastoral foi levar a catequese. E veio o anseio do que eu já trabalhava na comunidade como catequista, então uniu bem para mim. E ao chegar no presídio vi uma realidade, muitas pessoas sedentas de Deus e principalmente sem os sacramentos, né? Então isso me motivou mais ainda. Na maioria das vezes, essas pessoas têm pouco contato com a religião. Então, numa situação como essa, elas percebem o quanto é importante estar próximo de Deus, confiar em Deus e ter cada vez mais fé. Uma das coisas interessantes que eu percebo nos presídios que eu tenho visitado, tenho celebrado a missa, tenho escutado confissões, é o grande desejo dessas pessoas de mudança de vida, de transformação. Elas entendem que esse momento que está passando é exatamente uma espécie de uma purificação, querem sair daqui pessoas melhores. Tem um desejo dentro delas que com as missas, com os sacramentos que nós trazemos, aumenta ainda mais essa força de sair uma pessoa transformada, uma pessoa diferente e com um desejo, nunca mais voltar para esses ambientes. Cara, eu achava que era uma realidade mais diferente. Eu tive a oportunidade de ir na massa, mas você já fica com aquele medo, né? Mas quando você chega lá, o acolhimento deles é extraordinário. É um respeito mútuo, um acolhimento muito interessante mesmo. Só tendo o dia a dia para a gente poder entender, assim, explicar fica até difícil, porque a gente vê de fora é uma realidade, mas quando chega aqui é pessoas dóceis, carentes, e eles gostam muito de falar. Então é muita base, é a pastoral da escuta, a gente escuta mais eles do que falo. Bem, a missa está quase acabando, mas o trabalho da Pastoral Carcerária de Campo Grande ainda não. É por isso que a gente vai entender a execução da assistência religiosa de acordo com a LEP, agora nos estúdios da TV Assembleia. Fica de olho. Pois é, como prometido, a gente está agora nos estúdios da TV Assembleia dando continuidade ao nosso ponto de vista, falando sobre a assistência religiosa, um instituto processual penal admitido na Lei de Execução Penal, a LEP. Não é isso, Areta? É isso mesmo. E nós estamos aqui com um convidado especial, né, Paulo? Isso mesmo. Sem ele e sem o padre também, essa missa que a gente acabou de assistir não seria possível, não teria acontecido. A gente está falando do Saíde, que representa a Pastoral Carcerária de Campo Grande aqui no nosso programa. Seja bem-vindo. Obrigado, Paulo, pela oportunidade de a gente conversar um pouquinho, explicar, né, o que é a pastoral, o que a gente faz, a nossa luta, as nossas dificuldades, né? Bacana. Saíde, esse é um tema que a gente está acostumado a ver em filmes, em seriados, né, em reportagens. É muito raro a gente ter contato direto com alguém que trabalha efetivamente com evangelização dentro de um presídio, né? Então, acho que uma das perguntas que você mais deve ter ouvido quando se apresenta à frente da pastoral é o que motivou você a iniciar esse trabalho, né? O que leva alguém, um dia você acordou e falou, vou levar a palavra do Senhor dentro de uma cadeia, foi isso? Exatamente, é mais ou menos assim, né? Particularmente no meu caso, eu não estava acordado, eu estava dormindo, né? Eu tive um sonho, né? Eu já sou catequista de crianças, eu e minha esposa já há algum tempo, desde 2008, né? Então, recentemente eu estou aqui em Campo Grande há 2 anos. Lá se vão 15 anos aí. Exatamente, então a gente já tem uma caminhada na igreja e Deus está sempre chamando a gente para alguns desafios, né? Eu tive um sonho, e aí o sonho com a Pastoral Carcerária, eu fui lá e me apresentei lá, na época, o padre Alex, né, e dizendo que eu queria colaborar, né, com esse trabalho de evangelização, né, com a minha experiência de catequista de criança. Mas quando Deus chama, Ele vai dando um jeito de capacitar para aquilo que Ele chama, né, porque realmente parece uma coisa contraditória, né. E o cristianismo ali, aplicado dentro dos presídios, ele realmente ajuda a resgatar vidas. O que acontece? Qualquer coisa que você faça para recuperar um preso, né, é muito importante e é necessário. Sem dúvidas. Mas a gente não pode esquecer que nós somos, né, um ser espiritual também, né? Então, a nossa alma, né, vamos dizer assim, para quem está lá dentro, ela sofre também, ela tem necessidades e precisa ser assistida, né?
Então a igreja, ela se preocupa muito com esse trabalho de evangelização, né? Para nós que somos cristãos, né? A gente acredita na vida eterna, né? E isso a gente sempre diz, né? Quem está ali, né, provavelmente estava tentando ser feliz e errou o alvo, né? E a igreja, de alguma forma, está ali para colaborar, para tentar ajudá-los nesse sentido, né? Bacana, Saíde. Você falou que tem já esse trabalho de primeiro catequese, né? Mas agora com a pastoral carcerária, um público diferente. Há quanto tempo você está com a pastoral carcerária? Eu particularmente estou há 2 anos. Né? 2 anos já de trabalho. Mas a pastoral é um braço da Igreja Católica, né, que cuida dessa atividade dentro dos presídios. Ela já existia há muito tempo, 70, né? Ela foi pioneira em muitas iniciativas, inclusive na dignidade humana, a preocupação com os presos. Tem um presídio aqui que tem o nome de uma irmãzinha, que é a irmã Zorzi, que trabalhou bastante para que ele pudesse ser construído, né? Então a igreja sempre trabalhou bastante ajudando, mas o foco mesmo, principal da igreja é a evangelização. E o braço que faz esse trabalho de evangelização na Igreja Católica é a pastoral carcerária. E aqui em Campo Grande, nós temos a pastoral carcerária, a arquidiocese, que é o bispo responsável, nós temos aqui mais ou menos 20 mil presos, né, ou internos dentro no sistema penitenciário de Mato Grosso do Sul, e metade está aqui na arquidiocese de Campo Grande. Então, é uma concentração muito grande, né? É metade, né? A gente diz que tem uma regional, né? Então aqui metade da regional é uma sub-regional aqui em Campo Grande. Os outros presídios estão aí espalhados pelas cidades de Mato Grosso do Sul, né? Então o trabalho da Arquidiocese de Campo Grande, ele é grande, é um trabalho importante. Nesses 2 anos que você está à frente disso aí, você já deu para fazer essa avaliação? Exatamente. Nós temos 12 presídios, né, mais ou menos 10 mil presos aqui em Campo Grande, e cada presídio desse tem lá as suas dificuldades, né? Os protocolos de segurança, eles são bem rígidos, então a dificuldade do trabalho da pastoral carcerária é justamente tentar evangelizar em parceria principalmente com a AGPEM, mas não negligenciar nessa parte de segurança, né? Então é um grande desafio. Hoje nós temos aproximadamente 20 agentes, mas nós precisamos de 70 agentes para atender. Por exemplo, um único presídio, ele tem ali 6 pavilhões e cada pavilhão tem um dia e um horário de visita distinto. Né? Então as pessoas normalmente, os nossos agentes trabalham, têm as suas atividades, né? Então eles dispõem realmente de um tempo, se dedicam um tempo à pastoral carcerária. Esse é um trabalho voluntário, eu imagino. Mas é um trabalho voluntário, exatamente. Então esse trabalho, como muitos na igreja, eles são totalmente voluntários, né? E depende da disponibilidade do agente, da vocação, do chamado, né? É um trabalho, não é um trabalho fácil, né? Você precisa de estímulos e às vezes eles demoram para acontecer, mas é difícil, tá? Mas ele é extremamente gratificante. A gente diz lá que estar na pastoral carcerária é um grande privilégio quando você está numa obra de evangelização. Significa que você foi chamado para uma coisa extremamente difícil, né? E, naturalmente, você tem que dar conta disso aí. Quando o senhor fala em dificuldade, eu imagino que seja um ambiente também bem difícil de entrar ali, várias histórias, e a gente querendo ajudar de alguma maneira, então deve impactar o emocional deve de ser quem aquela coisa faz da gente não esse sabe trabalho. o que vai encontrar, né, quando chega lá. A primeira vez que você entra, né, acontece esse impacto, né? Mas uma coisa interessante que acontece com a gente que está fazendo esse trabalho, você entra e você olha para a pessoa e você não consegue julgar, né? Há uma compaixão, né? E depois a gente vai entendendo a realidade dessas pessoas, né? E elas têm assim, né? Quando Jesus diz assim, não julgueis para não ser julgados, a gente não sabe as circunstâncias de que levaram a pessoa a ir para lá. Tá? E normalmente é uma história muito triste, né? E então a gente entra, no primeiro momento você fica com medo, né? Mas quando você abraça e você começa a conversar, você olha, há uma compaixão muito grande, né? E a gente não consegue julgar, né? Você não quer saber o que ele fez, às vezes ele fez uma coisa horrorosa, mas você está ali de alguma forma, né? Tentando ajudá-lo a resolver, né? A sua alma, né? Porque ela também sofre ali bastante com esses desvios, né? Tentando levar uma visão de esclarecimento, de salvação.
De arrependimento, de consciência, tem todo esse trabalho. Exatamente. A igreja está lá, assim, a gente está lá para assistir, né? Particularmente os católicos que já têm uma caminhada, então nós fazemos missa, tem os sacramentos, nós fazemos uma catequese lá dentro, mas a maioria dos internos que estão lá, eles não são evangelizados, eles não têm uma caminhada, não tiveram uma orientação na infância. Eles vão ter... eu imagino que muitas das pessoas têm o primeiro contato com a religião quando chega a pastoral lá, né? Quando a gente diz muito, é muito mesmo. Então, não sei, talvez 50% ou mais, né? Então, graças a Deus, né, tem gente lá que tem uma caminhada, mas os caminhos são tortuosos, né? Então, são altos e baixos, e ali, numa dessas... E vocês acolhem todo mundo, independente dessa caminhada pregressa dentro de uma religião? A visita religiosa, nós particularmente, nós estamos levando a nossa fé católica, né, cristã católica. Mas a gente acolhe todo mundo, né? Então, nós, por exemplo, a gente se reúne e ali tem pessoas que são evangélicas, tem pessoas que são católicas, tá? Um respeito, né? A gente vai falar sobre a nossa fé, algumas coisas que a gente é muito importante e que talvez não sejam para outras religiões, mas há um respeito e há um acolhimento, né, tanto da nossa parte como deles também, né? É bem interessante. Bacana, né? A gente acabou de saber agora, Areta, como que eles fazem em relação aos internos, né? Mas eu quero saber, Saíde, também, as pessoas podem estar assistindo esse programa e vai saber, né? Isso pode ter despertado esse chamado em alguém que está assistindo, ou alguém que está assistindo conhece alguém que desconfia, olha, eu acho que o meu amigo ali pode se interessar por isso. Como que vocês fazem para admitir a parte da equipe, né? Admitir ser um missionário. Os missionários. A experiência nossa, assim como eu fui chamado, né? Acho que tem muita gente que Deus toca o seu coração e que tem esse desejo. As pessoas, às vezes, existe um preconceito, né? Naturalmente, a sociedade é de se esperar. Assim. Mas o que a gente pode dizer, né? Se você sentir chamado, tá? Procure na sua paróquia, né, uma orientação. Existe a pastoral carcerária, tem uma coordenação geral que fica na Cúria, né, da qual eu participo. São 12 presídios. Hoje, cada presídio tem uma equipe, né, e tem algumas paróquias que estão apoiando. Então, quando você pensar em presídio, né, pense primeiro, você é da igreja, você tem uma paróquia, tá? E vai ser um trabalho que vai ser uma extensão daquilo que você faz na sua paróquia. Tem o apoio do padre nas missas, nas confissões, na própria catequese que se faz. Então eu vejo assim, com um processo bem natural, né? Se você já tem uma vivência, né? Se você não tem essa vivência, né, na sua fé, não está firme na fé, procura, né? E tem esse chamado, né? Procura. Tá? Pode nos procurar também na coordenação ali na Cúria, né? Como que faz para entrar em contato? Eu posso deixar meu telefone? Deixa o seu telefone que a gente vai colocar embaixo do vídeo. Eu sou o Saíde, né? Eu sou um dos coordenadores, cada presídio tem um coordenador, tem uma coordenação colegiada, a gente se reúne para decidir e eu, como tenho um pouco mais de disponibilidade, eu estou mais à frente, né? Correndo atrás, principalmente hoje, de montar essas equipes para poder atender esses 12 presídios. Hoje, desses 12, nós só estamos atendendo 8 presídios. Tá certo. Tá? Então, a gente precisa ainda evoluir, precisa de mais agentes, tá? Então, meu telefone é 67 99264 5635. É isso aí. Quem quiser entrar em contato com a Pastoral Carcerária, só ligar, mandar uma mensagem, né? Chama o Saíde. Então, chama o Saíde. O telefone está aí, é só deixar uma mensagem e a gente agora vai se despedindo do primeiro bloco do Ponto de Vista, porque essa conversa continua. Não é só o lado espiritual que a gente vai falar hoje, né, Areta? É isso mesmo. Falaremos agora com a coordenadora de tudo isso. É isso. Fique ligado, a gente volta daqui a pouco. Fique com a gente. A gente volta agora para o segundo bloco do Ponto de Vista e conversaremos a seguir sobre como funciona toda a parte burocrática da assistência religiosa nos presídios, não é isso, Paulo? É isso mesmo. A gente está com a Marinês Savoia, que é assistente social, policial penal e chefe da promoção social da GPEM. O que é a promoção social da GPEM, Marinês? A promoção social, ela trabalha com o tratamento penal dos privados e privadas de liberdade e com assistência voltada às políticas públicas
também aos privados e Entendi. privadas de liberdade. A assistência religiosa ela é considerada uma política pública nesse contexto? Ela é considerada, a assistência religiosa, ela não é considerada uma assistência pública, porque ela está dentro da lei de execução penal. É uma sim. assistência que ela é preconizada na lei mesmo. Perfeito. Marinês, explica pra gente, para os detentos que desejam participar de um batismo, de algum ritual religioso, é necessário que um advogado peticione e peça essa permissão a ele? Como funciona isso? Não, não é necessário. Haja visto que nós temos mais de 12 entidades religiosas cadastradas em Campo Grande, nos presídios de Campo Grande. Só em Campo Grande são 12? Mais até, a Bacana. média, né? E a pastoral é um dos nossos carros-chefes, né? Da parte que faz assistência religiosa aos nossos privados e privadas de liberdade, porque ela é muito atuante dentro das nossas unidades penais. E isso vem um reforço muito grande para o trabalho de reinserção social, né, na busca da fé dessas pessoas que adentraram ali com problemas judiciais, né, porque nós, a GPEM, nós custodiamos essas pessoas, nós não demos a sentença para ela, né? Entendi. Ela vem através já de um processo judicial. Não tem um juízo de valor ali? Não, isso que você nós quis não dizer. temos juízo nenhum de valores. Essas né? entidades religiosas, essas igrejas que queiram participar, existe um cadastro? Sim, como existe é na uma prática portaria, isso? né, da GPEM de 2018, na qual, primeiro, há necessidade de cadastrar as entidades religiosas através do CNPJ. Aí com a ata da abertura da instituição, né, registrada em cartório, vai para investigação do sistema prisional, a GISP, aí volta, para estar tudo legalizado, aí eles começam a fazer o responsável, no caso, como o seu Said é da pastoral carcerária, ele leva vários nomes como membros que serão agentes religiosos. Mas tem foto, documento, que vai para análise também. Aí, voltando da análise, a gente joga no sistema que gera a carteirinha. Olha só, Areta, e quem está assistindo o programa também, a gente vai mostrar como que funciona, como que é essa carteirinha. Pedir para o Leandro dar um close aqui. O Said, que deu a entrevista para a gente, está cadastrado como agente religioso. Pegou aí, Leandro? Bacana. Só para mostrar essa curiosidade. É bacana. E ela tem validade. Ela tem que ser renovada, então? Cada 2 anos. Bacana. E passa por todo o critério de avaliação novamente? Sim. É bem rígido, né? Bem rígido o sistema. Sim. E esse detento que participa desses movimentos religiosos dentro dos presídios, existe uma remissão de pena ou só conta como bom comportamento? Como bom comportamento. A assistência religiosa, ela é uma assistência preconizada como assistência material, assistência religiosa, entre outras assistências da LEP, né, como bom comportamento. Assistência à saúde, né? Então, o privado, ele recebe. Tá? É uma parte jurídica, legal mesmo, que ele não é a vontade nem o dom, como que eu posso te dizer? É uma necessidade. É uma necessidade de estar prestando aquele serviço, porque as pessoas ali, como disse seu Said, muitas entram perdidas, não sabem às vezes nem por que cometeram algum tipo de delito. E a partir da assistência religiosa que é dado a eles, eles começam a se encontrar. Tentando levar um equilíbrio emocional para esses detentos. Sim, né? Eu imagino que você deve ter alguns relatos, né? Que você testemunhou de casos assim. Há quanto tempo você está na GPEM? 21 anos. Nossa, 21 anos, você deve ter visto muita história de redenção, de arrependimento. Sim, algumas. Uma história triste e depois ter um final feliz. Bastante, sempre tem. Sempre tem. Não, é muito assim, a gente não pode fazer julgamentos, mas sempre tem desfechos muito bonitos. Isso é gratificante. Sim. A gente tem uma relação muito íntima com o nosso trabalho, né? A gente vai se aproximando e o trabalho vai moldando a gente. Eu acho que isso deve ter um efeito muito marcante na sua vida. Positivo. Muito positivo. Sim, temos bastante, principalmente na parte que... Você começou a acreditar mais nas pessoas depois que viu esses casos? A ter mais fé na humanidade, como a gente diz?
Um pouco mais, com certeza. É um trabalho bem delicado. Bem delicado e é o dia a dia que você vê detalhes. Bacana, interessante, né? E essa assistência religiosa, Marinês, ela está disponível em todos os presídios do Estado? Estado? Todos os presídios do Estado, todos os presídios. No interior, nós temos patronatos penitenciários que dá assistência e é onde é feito todo o cadastramento das entidades religiosas pelos patronatos. E onde não há patronatos, na própria unidade penal faz o credenciamento da entidade religiosa. E depois que acontecem esses cultos, você percebe que os detentos eles têm essa afinidade de querer realmente ler uma Bíblia, ler um livro religioso? Olha, eles, sim. Nasce realmente esse interesse natural deles? É tanto interesse que normalmente quando eles se apegam ou se identificam a alguma entidade religiosa, eles montam uma ala de evangélicos, uma ala daquela de religião, da pastoral, inclusive até diferenciado dentro do presídio. Às vezes a ala é só quem participa dos cultos religiosos, é bem diferenciado. Eles demonstram a valorização que eles estão tendo de receber aquele dom, de voltar a encontrar a fé, reencontrar o Deus, né? Socializar. E eles preferem estar com aqueles que também voltaram a acreditar. Então, eles são até, a gente fala às vezes, a cela dos evangélicos, a cela da pastoral. É muito bonito de se ver. Isso também mostra uma tendência natural, né, do ser humano de se auto-organizar, de se aproximar das pessoas com quem ele se identifica, né? Sim, existe batismos, existe como disse, a catequese. Muitas vezes eu acho muito bonito, eu pessoalmente como pessoa, não como profissional, mas como profissional também, na pastoral tem Corpus Christi, dia 12, que Nossa Senhora Aparecida normalmente leva às unidades, ou a Nossa Senhora, ou o Corpo de Cristo, e passa para eles todos. É muito bonito. Um momento de comunhão, né? É uma emoção muito grande. Bem, é isso aí, né? Esse foi mais um ponto de vista, né, Areta? A gente está acostumado aqui a mostrar para quem acompanha a produção de conteúdo da Assembleia só as novidades jurídicas, as últimas decisões. Hoje a gente fugiu um pouco da pauta. Fugimos dos temas recorrentes, mas não deixa de ser tão importante quanto os outros temas. Tão importante quanto, é isso mesmo. E se alguém assistiu esse programa e quer ver de novo, ou quer mandar para algum amigo que se interessa pelo trabalho da Pastoral Carcerária? Nós temos vários canais de comunicação, tem o YouTube da Casa de Leis, tem o Instagram, e também vamos pedir para a Marinês aqui como que eles podem entrar em contato para participar de tudo isso. Temos o telefone da promoção social, o fixo, e temos o e-mail também da promoção social, que eu posso Deixa para a gente que a gente vai colocar certeza. Aqui no vídeo. É social@gpem.ms.gov.br. Ok. E 3901-3377 ou 3901-3376. E também no site da GPEM encontra-se a portaria disponível para todos que necessitam acessá-la. Muito obrigado, Marinês. É isso aí. Eu agradeço a atenção de vocês. Nós quem agradecemos, e seja sempre muito bem-vinda ao Ponto de Muito Vista, obrigada. Marinês. Os canais de comunicação da GPEM e da Assembleia já foram passados, agora a gente se despede da nossa audiência. E nós nos veremos em breve, sempre com um tema importante e atual para vocês. Até a próxima, valeu! Até lá!